para qualquer pessoa. Aleluia. Namoro cristão é algo que muito pesado, digo assim, mas ainda assim a graça de Deus tem nos confortado. Mesmo às vezes a gente caído, ainda assim conseguimos atingir as nossas metas. Aleluia. E não sinta medo, o Senhor é contigo e te dará conforto e segurança para que tu possa permanecer até que o casamento seja uma evidência. Aleluia. E para hoje, segundo o nosso mapa, vamos falar de jugo desigual. Aleluia. Vamos falar de jugo desigual. E quando nós falamos de jugo desigual, refere-se à união entre uma pessoa crente e uma pessoa descrente. Amém? Jugo desigual é a unificação com uma pessoa crente e com outra pessoa descrente. Isto é que nós chamamos de jugo desigual. Aleluia. Então, se você, quando é um crente e essa pessoa namora com uma outra pessoa que não seja cristão, então estamos perante um jogo desigual e que é algo que a Bíblia condena esta prática. Aleluia. A Bíblia condena esta prática e nós vamos ver como referência bíblica. Aleluia. Alguém para abrir em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amém. E este processo acontece quando um dos parceiros crê em Deus e vive prática da palavra e busca intimidade com o Senhor, enquanto o outro não tem compromisso espiritual, nem tem vida cristã biblicamente. Esse tipo de relação é classificado como jugo desigual. Alguém que não segue os princípios bíblicos, alguém que não tem Deus no seu coração, alguém que vive consoante as práticas do mundo, alguém que vive consoante as práticas que não glorificam o nome de Deus. Então essa pessoa se une com alguém que vive, então estamos perante a um jugo desigual. E a Bíblia nos recomenda para que a gente não possa ter uma união com as pessoas que fazem parte do mundo da escuridão. Aleluia. Ali Deus, aleluia, Ele nos manda separar. Amém? Porque Deus sabe os perigos que acontecem quando alguém tenta se unir com alguém que não tem princípio de Deus. Aleluia? Deus sabe os perigos que podem acontecer para com essa pessoa. Por isso que não é bom ser teimoso ou teimosa, você entrar num relacionamento sabendo, pois, que essa pessoa não tem princípio bíblico, não tem comunhão com Deus, não tem a presença do Santo Espírito, não vive em conformidade com aquilo que Deus ensina. Aleluia? Não vive consoante as práticas cristãs e não anda de acordo com o ensinamento bíblico. Então, Deus nos manda separar. E nós vamos ler para que isso não possa soar como mentira. Eu disse que cristianismo não é uma coisa fácil. Amém? Cristianismo não é viver a tua vontade, é viver a nossa vontade, é viver a vontade de Deus. Amém? Cristianismo não é viver a nossa vontade, é viver a vontade de Deus. Aleluia? Amém. E não é fácil seguir a vontade de Deus. Amém? Porque se a gente vivesse a nossa vontade, hoje em dia a gente poderia namorar com qualquer pessoa. Aleluia. Talvez você teria duas namoradas. Talvez você deveria namorar com outras pessoas que têm mal vida. Talvez você faria isso. Mas a Bíblia nos ensina a amar a Deus. E aquele que ama Deus certamente não entra em concordância com os princípios que não são bíblicos. Aleluia. Pelo contrário, ele atende a situação. Por mais que dói, por mais que cria um remorso, por mais que cria um pensamento, ainda assim ele tem a tendência de praticar a Deus pela influência do Espírito Santo, porque ele ama a Deus. Amém? Por isso que Jesus Cristo disse assim: aquele que quer me seguir, nega a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Amém? Negar a si mesmo é negar todos os seus desejos que vão contra as Escrituras Sagradas e aceitar aquilo que Deus está a falar. Amém? Por isso que quando alguém vive na prática do relacionamento, que ele é crente, tem que deixar Deus guiar a sua vida sentimental. Aleluia. Deus não pode ser visível na tua vida por metade, tem que ser por completo. Na tua vida financeira, Deus tem que estar lá. Na tua vida acadêmica, Deus tem que estar lá. Na tua vida estudantil, já disse, é acadêmica também, Deus tem que estar lá. Na tua vida familiar, Deus tem que estar lá. Na tua vida sentimental, que é o foco da nossa mensagem, também Deus tem que estar lá.
Aleluia. Tudo em ti tem que glorificar o nome de Deus. Aleluia. Nós acreditamos em Deus, por isso que nós somos cristãos. Somos separados e o mundo nos odeia porque a gente não anda consoante os pensamentos, os caminhos, os planos do padrão mundano. Aleluia. Então nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. E isto irrita Satanás, irrita a sociedade. Aleluia. Irrita uma sociedade depravada, irrita os nossos adversários, porque eles querem com que a gente se conforme. Aleluia. Eles querem com que a gente se conforme. Eles querem com que a gente namore com qualquer pessoa. Aleluia. E vamos ler o que a Bíblia diz. Vamos ler. Aleluia. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Certo. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. É uma responsabilidade que nós temos. E nós vamos falar muito a respeito disso. Sim, vamos ler. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Jamais vos coloqueis em julgo desiguais com os descrentes. Veja, com os descrentes, certo? Pois que há de comum entre a justiça e a injustiça. Ou que comunhão Ou qual é a comunhão vai ter a luz com as trevas. Aleluia. Paulo vem falando aos Coríntios a respeito, aleluia, de sentimento. Se existe apóstolo mais profundo nas escrituras sagradas que tocou em certos pontos que outros apóstolos não tocaram, foi o apóstolo Paulo. Aleluia. Por mais que o apóstolo Paulo não era casado e não há registro bíblico que ele teve uma vida sentimental, mas pela capacidade, aleluia, que ele tem, amém, por ser não simplesmente espiritual, mas acadêmico, intelectual, porque apóstolo Paulo, queridos amados, apóstolo Paulo foi mestre, aleluia. Apóstolo Paulo foi intelectual, foi muito inteligente. Não era só a unção de Deus que estava disponível para ele, porque antes mesmo que o cristianismo, aleluia, abraçasse a vida do apóstolo Paulo já estava no judaísmo, aleluia. Apóstolo Paulo já exercia as práticas do judaísmo, amém? Já ele era também um dos doutores da lei. O mestre do apóstolo Paulo foi chamado Gamaliel. Gamaliel nasceu em Jerusalém, provavelmente, aleluia, no ano 4, aleluia. Então esse homem chamado Gamaliel também era muito intelectual. Ele ensinou o apóstolo Paulo. E por isso que as cartas do apóstolo Paulo são muito, tá cheio de sabedoria e conhecimento que às vezes nos é difícil interpretar. Não era só a unção que estava sobre o apóstolo Paulo, mas também é a parte intelectual, mas também é o conhecimento, mas também é a vida acadêmica que ele tem. Porque o apóstolo Paulo não era homem letrado como o apóstolo Pedro, como outros. Não, apóstolo Paulo era homem letrado. Aleluia. Então imagina quando você é letrado e tem poder de Deus, as coisas comecem a ascender para a positividade. Amém? Estamos a ver que este apóstolo Paulo, ele ensina a respeito do namoro com perspectiva cristã para os coríntios. Aleluia. Para quem não sabe, Corinto é uma cidade, aleluia, que fazia parte ou melhor, que faz parte da Grécia. Amém? É o município da Grécia. Até agora essa cidade ainda existe. Aleluia. Então, apóstolo Paulo pregou lá para os gregos, ensinando e transmitindo os valores de um cristão. E apóstolo Paulo notou que muitos dos irmãos que haviam sido ganhados por intermédio do evangelho que ele pregou, estavam ter relacionamento com ímpios, estavam a namorar com homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a palavra divina, estavam a namorar com pessoas que fazem parte do mundo da escuridão, estavam a namorar com pessoas que não querem acreditar se Jesus é real, aleluia, não querem acreditar na realidade do próprio Jesus, não acreditam na existência de Jesus. Pessoas que tiveram a namorar com os ateus e com muitas outras pessoas, aleluia. Então o apóstolo Paulo diz assim, amém, que não entreis em julgo desiguais. Não entrei em jogo desiguais com descrente. A palavra descrente significa aquele que não é crente, amém? Ele disse, qual é a comunhão que há entre a luz e as trevas? O cristão é a luz e as trevas é a pessoa que não tem intimidade com Deus.
Qual é a comunhão que vai existir para com essa pessoa? Não pode haver uma conexão para com uma pessoa que é incrédulo. Amém? Porque a Bíblia reprova esse tipo de união. Amém? Porque não existe a comunhão verdadeira entre a luz e a treva. Não há comunhão entre a luz e a treva. Se nós apagar a nossa lanterna, vamos notar que aqui vai ficar escuro. Mas apenas a gente acender uma lanterna, vamos perceber, aleluia, que uma lanterna vai dar clareza para esse local. Amém? Então, quando a luz aparece, então a escuridão tem que fugir. Amém? E quando a luz desaparece, a escuridão aparece. Amém? Quer dizer que não há concordância, não há comunhão, não há ligação entre luz e treva. E uma pessoa que é incrédula, uma mulher que é incrédula, um homem que é incrédulo, essa pessoa em si jaze a escuridão. Não tem um Espírito Divino. Não tem o Espírito Santo. Não estamos a dizer que essa pessoa não presta perante a sociedade, porque pode ser professor, porque pode ser governador, porque pode ser presidente, mas no aspecto espiritual, no contexto da nossa crença, porque nós somos cristãos, aleluia, Deus vê que esta pessoa não está na luz, aleluia, não tem a capacidade de perceber os mistérios da graça de Deus, aleluia. Por isso que a Bíblia reprova esse tipo de união. Amém? Porque não vai haver compreensão. Pois embora que há certos cristãos que têm luz, são muito complicados com relação até pessoas que não têm luz. Isso é uma realidade. Mas isso não justifica a causa. Aleluia. Porque nós sabemos que um crente que tem um comportamento negativo precisa de ser mudado. Amém? Alguma coisa ainda tem que mudar nele. Aleluia. Alguma coisa tem que mudar nele. Tem que mudar. Essa diferença gera confusão, conflito, dificuldade constante no relacionamento. Amém? Então, não vos aprendeis a um jogo desigual com os incrédulos, pois a sociedade tem a justiça com justiça e a comunhão entre a luz e a treva. Então, no namoro cristão, o foco é a palavra de Deus. No namoro com perspectiva cristã, o foco é Deus, é o centro do vosso relacionamento. Porque se você se unir com uma mulher, com um homem que não tem Cristo no seu coração, às vezes você pode encontrar alguém que não é simplesmente um mundano, mas também tem pacto da escuridão e pode te laçar no mundo dele. Quantas pessoas nós ouvimos que não tiveram nada, só basta casar com incrédulo, aleluia. Agora começaram a se tornar ser sócio no mundo da feitiçaria. Aleluia. Quantos conselhos foram transmitidos por muitas pessoas? E atenção, quando nós falamos de jogo desigual, não estamos a falar pessoas que não participam numa congregação. Porque até na congregação tem pessoas, aleluia, que não nasceram de novo. Você não pode casar com essa pessoa. Amém? Tem pessoas que são religiosos, eles vêm constantemente aqui na igreja, mas não têm o Espírito de Deus. Você não pode se unir com essa pessoa. Não é só pelo facto do mundano da rua, não. Porque quando a gente fala de jogo desigual, o nosso pensamento é de pensar a outros irmãos, a outras pessoas que estão no mundo, que não vão à igreja, aleluia. Mesmo aquele que está na igreja, vem constantemente na igreja, mas tem mau comportamento, não nasceu de novo. Você não pode namorar com essa pessoa. Por mais que estão na mesma denominação, você não pode namorar com essa pessoa. Porque está esperando o jogo desigual. Ele não tem Espírito de Deus, você tem Espírito Santo. Ele, pai dele é Satanás, você, teu pai é o Senhor. Aleluia. Então, quando você tenta se unir com essa pessoa, existem certos problemas que você vão atingir, amém, que você poderá não suportar. Então, por isso é essencial, porque aquele que é descrente vai sempre te levar para a cama antes do casamento. Aleluia. Vai querer sempre ter relações sexuais antes do casamento. Vai querer sempre te colocar em negócios sujos. Vai querer sempre em fazer a tua própria vida, aleluia, como se fosse uma vida que todo mundo tem que ver, aleluia. E não é isso que Deus pretende para com a tua vida. E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer o diferente na tua vida. Aleluia. Deus quer diferente na tua vida. Então, por isso tem que haver maturidade. No namoro desigual, as visões espirituais se tornam totalmente diferentes. A tua visão espiritual, conforme você enxerga, não é conforme aquele que não tem Deus vai enxergar. São totalmente diferentes. Aleluia. É totalmente diferente.
Amém? Porque fica feio você suportar certos comportamentos estranhos do seu parceiro, estando nesse relacionamento ou estando neste casamento. Fica feio, amém? Porque fica feio você ver que o teu marido vai ter mais buscar outras pessoas de fora, vai namorar fora, vai buscar fora, aleluia. Tudo isso porque você ficou teimoso, ficaste teimosa, que não poderia estar dentro dessa relação, aleluia, porque fica muito feio quando a família do teu marido ou o próprio marido lhe aconselhar a fazer certos tipos de rituais que ferem contra as escrituras sagradas, aleluia. Fica muito feio, mas você não terá como falar porque você aceitaste casar com essa pessoa, mas ainda tem chance, aleluia, porque o conhecimento está sendo transmitido para ti, você que ainda não chegou na dimensão do casamento. Casamento é algo muito sério. Nós devemos perceber isso. Casamento determina a tua felicidade ou a tua tristeza. Aleluia. Existem muitas pessoas, amém, que hoje estão a viver um inferno dentro do seu relacionamento. E Deus não fez o casamento para ser inferno, mas sim para ser uma bênção, para ser uma alegria. Eu não estou a falar para os irmãos que não têm Cristo, para os irmãos que não têm nossa crença e as suas esposas também não têm sua crença, não são felizes. Eles são felizes da sua forma, aleluia. Mas existem pessoas que têm comportamentos graves, que não é somente deve ser tolerado, mas deve ser fugido. Aleluia. Então você que se encontra nessa situação, Deus está a dizer que o poder dele está disponível para te acudir e para te libertar. Amém. Alguém diga amém no nome de Jesus. Alguém diga estou a aprender. Vocês estão aqui. Aleluia. O Senhor está aqui no nome de Jesus. Então, exigir práticas que ferem a fé cristã, como sexo antes do casamento, participação em ambientes contrários aos princípios bíblicos, como boates, festas impróprias. Amém? O parceiro cristão por fidelidade não pode aceitar essas práticas. Assim, o casal de namorados não tem o mesmo propósito, porque o casamento é a união de propósito. Casamento nem simplesmente unir corpo físico, é unir propósito. Toda pessoa que pretende casar contigo, aleluia, que pretende namorar contigo, tem que aceitar as tuas visões e você também aceitar as visões dele. Aleluia. Se você casar com alguém que não tem o mesmo plano, que não tem o mesmo projeto, então vocês vão se complicar. A Bíblia fala em Amós 3:3. Andarão juntos se ambos não estiverem de acordo? Claramente que não. Aleluia. Tens que andar de acordo. Amém. Tens que andar com alguém que está de acordo com teus planos. E você também está de acordo com o plano dele. E um plano de um ímpio que tem relativamente à impureza, ele pode ter um bom pensamento, como construir casa, porque tem ímpios que têm um bom comportamento, que agrada a sociedade, mas por não terem Cristo Jesus, aleluia, são totalmente excluídos para que um relacionamento seja totalmente definido como cristão. Amém? Então você pode ter um relacionamento que anda atrás em vez de estar em frente da palavra do Senhor. Aleluia. Então se você ver que essa pessoa tem esse comportamento, você vê que essa pessoa não comunga com dois pensamentos, em vez de você ir à igreja para poder orar, ele te trava para não poder ir orar. Aleluia. Porque ele vê que é perca de tempo. Você está sonhando, então te dá corrida com o demônio. Ele fala que isso aqui é coisa da tua mente. Amém? Então tudo isso conta. Você vem na igreja, aleluia. Então toda ela está te chatear porque não quer que você permaneça na igreja. Não quer que você cresça. Não quer que você ora. Não quer que você busca. E você vê que você casaste com essa pessoa. Enquanto há tempo, aleluia, para quem ainda não se encontra nesse nível, ele tem a possibilidade de receber Jesus como seu Salvador. Diga amém. Amém. Eles têm a possibilidade de receber Cristo como seu Salvador. Você tem essa possibilidade de receber Cristo e mudar de novo o seu casamento. Orar pelo seu esposo. E você que ainda não está como casado, você pode muito bem ter um parceiro digno. Ter uma parceira que cumpre os princípios bíblicos. Aleluia. Amém. Que cumpre os princípios de Deus. E também temos que ter cuidado para as mulheres que já passaram muito tempo no mundo. Amém? Já ficaram todo o tempo na imoralidade sexual, se prostituíram, depois vêm se mentir que são cristãos. Aleluia. E o irmão inocente, aleluia, pensando pois que a irmã se converteu de verdade, que a irmã é uma nova criatura, aleluia. O irmão leva ela para o altar e casa com ela, aleluia. Depois de alguns dias estamos a ver que aquela jovem, afinal de contas, tem mais outro marido, afinal de contas, tem mais maus costumes, aleluia. Então é por isso que o discernimento tem que ser uma realidade, amém? O discernimento tem que ser uma realidade.
Também é um jogo desigual camuflado em santidade. Namorar com uma prostituta que aparenta ser cristã. Isto não é bom. Aleluia. As pessoas ficam no mundo e depois tentam se aborrecer, querem casar, chegam aqui na igreja, querem buscar qualquer pessoa. Mas de repente os costumes e os hábitos não saíram. E é problema para contigo. É combate para contigo. Sua confusão na tua casa. Sua confusão na tua família. Sua confusão dentro do casamento. Então, isto não pode acontecer. Alguém está aqui? Amém. Aleluia. Amém. Então, por isso é muito importante. É muito importante. Mesmo quando um dos parceiros afirma: eu não sigo a fé dele, mas respeito, isso não resolve problemas espirituais. Porque há quem diz assim: eu não sigo ele, mas respeito a fé dele. Isso não resolve problemas espirituais. Alguém, quando quer te conquistar, diz: não importa se você é cristã, vamos estar juntos, vamos nos amar, etc. Respeito a tua fé, apesar que não sigo. Aleluia. Esse tipo de pensamento não resolve problema espiritual. Porque se você tiver um problema espiritual, aleluia, para apresentar perante essa pessoa não terá como te ajudar para interceder. Pelo contrário, vai te combater. Você está num relacionamento, aleluia, que teu combate não poderia mais ser um relacionamento, poderia ser outra coisa, aleluia. Estás num namoro, ainda apenas é um namoro, amém. Vais mais ter que ter muitos combates, por quê? Porque o teu parceiro tem práticas que não glorificam o nome de Deus. Tem práticas que não glorificam o nome do Senhor. Eu aqui já disse a uma jovem que perdeu a vida por estar num relacionamento ilícito. Aleluia. Acompanhar dinheiro, acompanhar beleza, acompanhar fama tem feito com que muitas das nossas irmãs estão a perder vida. Aleluia. Amém. Por isso é necessário discernimento para não ter que estar com uma pessoa que não tem princípio das escrituras sagradas. Você vale mais, aleluia, do que aquilo que o mundo oferece. O teu espírito vale mais do que o dinheiro. Aleluia. Porque o benefício que nós temos, que Cristo nos deu, é a vida eterna. Você não pode perder vida eterna, aleluia, por causa de um relacionamento que não te leva bem. Amém? Não pode perder. Até entre os casados, existe também combate. E eu já estou a escrever um livro que fala acerca do casamento. E vai ser lançado no próximo ano. Será vendido para as pessoas casadas, aleluia, que vão ter, amém? Já estou por ali na 90 e tal página, aleluia. Então é necessário que a gente ganhe equilíbrio, porque até entre os casados, casaram na inocência, afinal de contas, mais tarde descobriram que o seu parceiro é feiticeiro. Ou sabe que é bruxo, sabe que é feiticeiro, sabe que voa. Nós aconselhamos aqui mesmo nessa igreja, aleluia. Aconselhamos: não, meu marido é assim, assim, assim. Agora sai do casamento, não quer sair. Não sei por quê, não quer sair. Quer dizer, está tão amarrada, está tão confusa, que não quer mesmo sair no relacionamento porque já ganhou conforto. Já ganhou filhos, já ganhou peso. Imaginar sair é complicado. Então, se você acha que é complicado, não deve suportar. Mas essas práticas poderiam ser evitadas se esta pessoa poderia ter discernimento. Porque antes de ter uma relação, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar a Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Aleluia. Eu, para mim, ter a parceira que eu tenho, foi um tempo de oração. Existiu uma certa época, aleluia, que eu estava pronto para poder ir para Caluquembe e fazer formação pastoral, quando eu estava na IESA, aleluia. E lá eu fui apto, aleluia, mas não fui admitido. E eu conquistei uma jovem da IESA, mas infelizmente ela não me aceitou como namorado, aleluia. E eu fiquei muito triste com isso. Isso despertou o espírito de fé em mim. Fiquei tão nervoso que fiquei no meu quarto chamado caverna e eu estava lá jejuando das 0 até as 0 horas. Eu disse: Senhor, faça alguma coisa na minha vida sentimental. Aleluia. Faça alguma coisa no nome de Jesus. Como é que vão me dar não? Aleluia. Porque não dói. Aleluia. Amém? Não. Quando te dão não, aleluia. É como se fosse você ouvir notícia de morte. Aleluia. Quando você gosta de alguém, então te falar que não te queremos, não te quero, aleluia. Você não sente bem. Por mais que você é tão forte no espírito, mas há uma tristeza que vai entrar na tua vida. Aleluia. Amém. Há uma tristeza, um vazio que vai ocupar o teu coração. Vocês estão aqui? Amém. 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 Aleluia. Há uma tristeza que vai entrar no seu coração. E eu fiquei muito triste naquela época. Aleluia. Até também tal
Então o sinal que eu pedi para Deus era muito confuso. Eu disse, Deus, se essa pessoa me aceitar, significa que o Senhor, aleluia, que o Senhor permitiu, amém, para que ela possa ser a minha esposa. Mas se não me aceitar, significa que não é a pessoa que o Senhor permitiu, aleluia. Parece bom sinal, mas pediria pelo menos outro sinal, para não passar muita vergonha, aleluia. Enviei mensagem na irmã, aleluia. A irmã parecia que correspondia, afinal de contas ou não, aleluia. Eu ainda me recordo que a irmã vinha num dia que estava pregando no culto da juventude na IESA. Eu pregava com muita eloquência, eu pregava com muito poder. E só tinha 2 pessoas, eu pregava como se fosse ter 50 pessoas. Aleluia. E a irmã saiu, foi testemunhar, olha, o que nós vimos hoje foi como se fosse o dia de Pentecoste. Eu falei, graças ao Senhor, é o grande método. Ela afinal também me ama, aleluia, também está me gostar. E eu fui lá, todo já bem arrumadinho, aleluia, pedindo o namoro dele. Passou alguns meses, passou alguns dias, melhor dizer, e fui barrado. Isso me deixou triste. Fiquei tão mal, aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Isso está no manual, amém. Para quem tem manual, essa história está ali, amém. E também para quem tem o manual da fé, também está lá essa história. Aleluia. Eu fiquei tão mal, fiquei tão triste. Eu disse, Deus, nunca me deram não, aleluia. Desde que eu me converti, amém. Nunca me deram esse não, aleluia. Nunca me deram não, isso é complicado. Mas disse, não tem problema. Então eu fiquei na minha casa, no meu quarto, que eu chamo de caverna. Fiquei lá a orar, orei por muitas coisas. Orei para Deus me dar os dons espirituais, mas orei para Deus me dar também uma mulher ideal. Orei, foi no mês de outubro do ano 2016. Estava orando porque eu queria ir para o Caluquembe. Eu sentia o chamado de ser pastor. Eu queria estar lá, mas lá não aceitam um homem solteiro, um jovem solteiro. E eu era muito pequeno naquela altura, aleluia. Ainda não tenho 30 anos, imagina naquela época, amém? Amém, tinha pouca idade, amém? Mas fiquei então tão mal, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a jejuar, falei, Senhor, eu abri o livro de Gênesis, que fala que o servo de Abraão pediu um sinal para que Deus dê uma esposa para o servo, para o filho do Abraão, aleluia. A Bíblia conta que aquele jovem chegou num sítio e disse, aquela mulher que lhe dá de beber a água para os seus animais e para ele mesmo, este sim será sim a mulher do filho do meu patrão, aleluia. E assim aconteceu. Eu naquela época comecei a ler, eu começava a orar, comecei a buscar. Fiquei das 0 até outras 0 horas sem comer. Estava tão triste e que despertou o espírito de fé em mim. Aleluia. Amém. E não passou muito tempo, Deus começou a me dar. Primeira coisa que Ele me deu era o dom de língua estranha. Eu antes de ter o dom de língua estranha, comecei a orar no sonho, em língua. Primeiro batismo que aconteceu, aleluia, na minha própria vida. Primeiro, antes de ser batizado em língua, primeiro eu sonhei a orar. E eu comecei a ver que Deus estava me dando já os dons espirituais. Depois apareceu o dom de profecia. O dom profético desceu sobre a minha própria vida. Aleluia. E eu acredito que numa manhã ou numa tarde, eu estava estudando, porque eu ia para o recurso em 2016. Na altura estava a fazer a 9ª classe. Amém? Preste atenção, porque a história é essencial. Estamos a contar coisa com maturidade, com facto e real experiência. Aleluia. Amém. Amém. Então eu estava estudando, de repente eu vi que a minha mão direita começou a se movimentar. Eu senti o poder de Deus tocar pela minha mão. E eu peguei a lapiseira e eu comecei a escrever. E naquilo que estava a ser escrito não era minha palavra, não era minha convicção. E Deus estava me falando que eu te darei a mulher que você pediu. Eu vou dar para ti. Eu vou dar, lembra das promessas que eu havia falado contigo? Quando o irmão falou a respeito da tua vida sentimental, eu disse, sim, Senhor, lembro. Assim escrevendo, Deus estava a escrever, te darei uma mulher prudente. Eu disse, Senhor, me dá um sinal, conforme o Senhor deu para o servo de Abraão. Aleluia. E Deus me disse, sem mentira, aleluia, sem inventar nada. E Deus me disse, olha, a mulher que te pedir para a sua casa e pedir a água, esta sim será a sua mulher. Esta será a sua mulher. Veja, quase o mesmo sinal. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus repetiu quase a mesma história que eu estava a meditar no livro de Gênesis, que fala da história do servo de Abraão que pediu uma mulher para o Isaac. Aleluia. Amém. Quase aconteceu, quase mesmo. Eu disse, Deus, dá-me sinal, Senhor, porque eu não queria namorar à toa.
E estava alguém que estava se interessar por mim. E não vou citar o nome dela. Aleluia. Eu disse, Senhor, se o Senhor não me dá, então eu vou ir com essa pessoa. E Deus me disse que não. A pessoa que eu te darei é com essas características. E você vai ver que ela vai te pedir para você lhe levar em sua casa. E quando chegar lá, ela vai te pedir a água. Amém? E você lhe dá. E você lhe dar a água. Só passou por ali 3 semanas. A profecia se cumpre. Nós estávamos na IESA. Na altura, a minha esposa era minha discípula na fé. Aleluia. Nem toda pessoa que namora com a sua discípula na fé, porque, aleluia, é manipulador. Às vezes é a vontade e a permissão de Deus. Aleluia. Amém. E ela pede para que possa conhecer a minha casa. Eu fiquei confuso. Aleluia. Mas chegando lá, ela me pede de beber a água. Aleluia. Eu já com muito medo. E eu ainda me lembro, naquele dia foi dia 4 de dezembro de 2016. Já haviam passado por ali alguns meses. Aleluia. Porque Deus me falou em novembro da profecia e em dezembro se cumpre. Havia passado apenas 3 semanas. Aleluia. Então chegamos lá, eu dei dela a água de beber. Amém. Mas ela não entrou. E eu me lembro muito bem que naquele dia tiveram cozinhar na minha casa funs com carne. Amém. Funs com frango. Aleluia. Eu me lembro muito bem. Na minha casa era sem quintal. Aleluia. Amém. Então, assim a profecia se cumpriu. Mas ainda assim, aleluia, Deus, eu acompanhei ela e Deus me repreendeu. E me disse, nunca mais duvida da minha palavra. Por que estás a duvidar? Fui eu quem mandei ela para que possa ser a sua mulher. Este é o sinal que você pediu e este é o sinal que eu te dei. E houve outros profetas, como o profeta Venácio, e os demais confirmaram que esta é a mulher que Deus te deu. Aleluia. Amém. Mas ainda assim não fui tão chato, ainda assim não fui tão emocionado, ainda assim não corri, não, porque Deus me deu a revelação, se cumpriu, a profecia se cumpriu, agora vou ter que correr lá. Aleluia. Não, vou ter que correr lá, assim mesmo agora, no mesmo dia, eu vou falar, não, olha, eu quero namorar contigo. Não, esperei mais algum tempo. Esperei tempo. Aleluia. Foi por ali, acho que foi no mês de janeiro que eu comecei a ter esse princípio de conquistar ela. Aleluia. Tenha calma. Amém. Até que ela no dia 3, no dia 8 de março de 2017, ela aceita o meu pedido. E 2021, aleluia, de janeiro, no dia 3, fizemos a nossa apresentação. Aleluia. E 2023 houve casamento. Veja, tudo aconteceu. Fiquei com ela durante 7 anos, aleluia. Mas nunca houve tanta complicação assim. Por quê? Porque é uma pessoa que Deus me concedeu. Aleluia. Amém. Significa que quando você pede, aleluia, pensa para que o Senhor te dê uma pessoa ideal, por mais que não vai acontecer conforme aconteceu comigo, mas Deus te dará de uma outra forma, que essa pessoa vai permanecer contigo por mais que há sofrimento. E ela suportou estando comigo, mesmo desempregado, mesmo sem nada, mesmo sem dinheiro para lhe dar, ela ainda suportou. Porque a mulher que dá orgulho para gastar o seu dinheiro é aquela, aleluia, que suportou você no sofrimento. Aleluia. E quem nesta época, naquela época, poderia suportar o sofrimento? Aleluia. Poderia ficar com o homem desempregado durante 7 anos. Quem? Aleluia. Era tão difícil a não ser alguém que foi enviado pelo Espírito de Deus para estar contigo. Aleluia. Para estar contigo. É direção. Você precisa buscar, aleluia, a mulher do teu destino por intermédio de oração, por intermédio do jejum, por intermédio, aleluia, da palavra do Senhor. O diabo é astuto, queridos amados. Não podemos pensar que o diabo só nos combate no momento da oração, aleluia. Ele sabe que a melhor forma para te frustrar é no teu relacionamento. Vai te trazer uma maluca, aleluia, uma maluca, amém, para poder contrariar o teu pensamento, para poder contrariar o teu destino, amém. Por isso deves orar. Deves orar ao Senhor, deve buscar ao Senhor, deve clamar a Deus, deve falar para que o Senhor possa te guiar. Aleluia. Você tem que orar para a pessoa que vai partilhar a mesma casa contigo. Amém. A mesma cama contigo, tem que orar. A mesma cozinha contigo, o mesmo quarto de banho contigo, tem que orar. Vai ficar contigo para todo sempre. E como é que você não ora? Aleluia. Como é que você não ora? Amém. Busca o discernimento espiritual.
Mante o GPS profético ativo. Aleluia. Para que haja orientação e não caia num jogo desigual. Porque muitos não são mulheres, muitos não são homens, muitos são vampiras e muitos são vampiros. Aleluia. É necessário que haja mudança. Aleluia. Estamos a ver isto. Precisamos perceber que Deus está disposto a te ajudar. O meu teólogo disse que Deus não dá mulher, só deu Adão um ponto final. Eu discordo com ele porque eu vivi outra realidade. Ninguém pode meter limite na operação divina. Aleluia. Ninguém pode meter limite na operação divina. Você pode orar e Deus vai te direcionar. E a mulher que tem um propósito divino, aleluia, ela vai apresentar sinais que são positivos. Alguém está aqui? Amém. Então por isso é necessário que você não entre em jogo desiguais. Não namora com incrédulo. Não namora com aquele que não tem luz. Não namora. Mas namora com aquela pessoa que tem luz, vai te ajudar. Não vai te levar na ruína, vai te levar em cima. Não vai te levar embaixo, aleluia. Vai te levar no além. Para isso é necessário a maturidade. Porque o relacionamento cristão não é algo, aleluia, não é algo leve, amém? É de responsabilidade. Talvez alguns estão a dizer, deixa eu namorar com ela porque Oséias namorou com uma prostituta. Mas você não é Oséias. Deus mandou Oséias para namorar com uma prostituta. Era uma época diferente da nossa. Eles estiveram na lei, nós estivemos na graça. E Deus demonstrava o pecado das pessoas, amém? Por intermédio do exemplo prático com um homem real. Oséias casou com uma prostituta, aleluia, para demonstrar o pecado que há no povo de Israel. Deus te mandou casar com a prostituta? Qual é a intenção? Claramente que não fez isso, não falou nada para isso. Por que então estás teimoso, estás teimosa? Aleluia. Inverta o teu pensamento e ora ao Senhor. Ora ao Senhor, busca o Senhor. A oração é importante, a palavra é importante, jejum é importante. Ele vai fazer isso para que você não se arrependa. Aleluia. Deus não vai te dar uma mulher que vai dar dor de cabeça. Não vai te dar. Não estou a falar que não vai existir problema. Pode existir, mas vai se resolver. Amém? Amém. E por outra, muitos pensam que vão converter o outro. Muitos pensam que eu tenho que namorar com ele, eu vou lhe converter. Amém? Muitos dizem, deixa apenas eu namorar com ele, eu vou lhe fazer converter. Muitos dizem isso para confortar os seus erros. Amém? Olhando para a aparência física, dinheiro, você não converte ninguém. Você não converte ninguém. O homem não tem capacidade de converter uma outra pessoa. O homem não tem capacidade de levar uma outra pessoa, aleluia, para o cristianismo. Essa tarefa é do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo convencer essa pessoa, vai se converter. Mas não é você. Muitos dizem que não. Eu vou namorar com ele, a luz que está em mim vai resplandecer nele. Aleluia. Afinal de contas acontece o inverso. As trevas que estão nele resplandecem nela. Aleluia. Amém. Amém. Porque ninguém tem a capacidade de levar uma outra pessoa para o Evangelho a não ser pelo Espírito Santo. O homem tem a capacidade de pregar a palavra. O homem tem um dom de pregar a palavra porque o homem é um cooperador de Deus, mas não tem o poder de convencer o outro homem, aleluia, para o pecado, para abandonar o pecado. Não, isso não é do homem. Não é. Não querendo aceitar a correção, dizem que a luz que está em mim certamente diz que ele vai se converter por causa de mim. A conversão é a obra de Deus, diz o manual. E não é estratégia de namoro. Aleluia. Não depende do homem, depende apenas de Deus, que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. E muitos dizem que deixa eu lhe converter porque sabe que ele tem dinheiro,
porque sabe que ela tem dinheiro, porque também há homens chulos, como disse o pastor Sadraque, aleluia, sabe que tem dinheiro, é de boa família, amém? Está aí lá porque não, vou lhe converter. Não, você acompanhou o dinheiro, aleluia, você acompanhou os bens. Não é só as mulheres que acompanham os bens, mas também tem homem que acompanha os bens, aleluia. E o pensamento é que vou lhe converter. Não, primeiro deixa ela se converter, aleluia. Depois só assim que vai nela, aleluia. Enquanto ela não se converter, enquanto ele não se converter, então não se aproxima dele. Tem que haver mudança. Você não pode levar alguém para a conversão, a não ser que Deus toca no coração dessa pessoa. Amém? Amém. Mas, porém, há uma particularidade que existe entre as pessoas que já se encontram, que o Evangelho encontrou num relacionamento. Isso aqui é diferente. Amém? Vamos abrir 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 7, versículo 39. Aleluia. Estamos quase na reta final, não tem muito tempo. Aleluia. 39. Certo. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher está ligada ao seu marido Ao seu marido. enquanto ele viver. Certo. Porém, se o marido morrer, Não, essa aqui é que diz... É mesmo esse... Ana vai no 2 de Coríntios. Acho que é a primeira, mas continua. Coríntios 7, Uhum. a mulher está ligada ao seu marido A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. enquanto ele viver. Porém, Porém, se o seu marido morrer, se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem desejar. com quem desejar. Pode ler 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 13. Yeah. Vos digo, Se algum irmão, veja, não, Senhor, não é o mandamento de Deus. Era Paulo a falar. Sim, se algum irmão tem mulher descrente Se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, e esta está disposta a viver com ela, não se divorcia. Amém? Amém. Para-te ali. Aleluia. Existe um caso que Paulo vem falando. Se porventura entre vocês há um irmão que tem uma mulher que é descrente, uma mulher que é ímpia, ou um homem que é ímpio, ou um homem que não tem Deus no seu coração, se o Evangelho vos encontrou já assim, que um de vocês se converteu, você não pode separar dessa pessoa. Fácil perceber? Paulo está ensinando que você não pode separar dessa pessoa, não pode separar do teu marido, porque o Evangelho vos encontrou que vocês todos eram ímpios. Você não pode separar. Se você concordar ficar com essa pessoa, pode ficar. Não és obrigado a separar. Aleluia. Porque antes do Evangelho, vocês já eram casados. Paulo ali fala na vertente dos casados, mas isso conta-se também para os namorados. Se você, antes do Evangelho te encontrar, antes de você ser ativa na igreja, ser ativa na palavra, ser ativa na oração, você já namorava e esse namorado é ímpio, você não pode deixar ele. Se você decidir, não pode deixar ele. Aleluia. Porque aqui já é outro caso. O Evangelho vos encontrou assim. Se vos encontrou assim, você pode permanecer com essa pessoa. Mas deve ter cuidado para ter um namoro santo. E é o campo de batalha que é mais difícil. Como é que vais conseguir ter um namoro santo com um homem que você já está habituado a ficar com ele com um namoro impuro? É possível, mas é difícil, porque já estão habituados. Mas não é recomendável você deixar essa pessoa, pode ficar com essa pessoa. E acelera um processo de casamento e ponto final. E orando para que Deus convença essa pessoa. E orando para que Deus conversa com essa pessoa. Você que tem um namorado ímpio, que o Evangelho não vos encontrou, aleluia, ou o Evangelho vos encontrou dessa forma, ore para essa pessoa, não deixe essa pessoa. Paulo aconselha assim. Mas para você que ainda não tem namorado, você que já conhece a palavra de Deus, então deve escolher uma pessoa que tem a capacidade de perceber o Evangelho genuíno da graça. Amém? A capacidade de perceber
a capacidade da pessoa que já percebeu o evangelho da graça. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em viver com ele e não deixe, disse Paulo. Amém? Então ali aceite, a Bíblia aceita isto. Por isso vocês que têm marido ímpios, que têm mulher ímpias, aleluia, não deixe essa pessoa. Lute agora, porque já estás dentro desse relacionamento. Amém? Então precisamos perceber que o namoro cristão é de responsabilidade. O jogo desigual tem que ser separado. Você deve escolher se quer viver de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a vontade do mundo. Precisas perceber que o relacionamento cristão é sério e deve manter a sua responsabilidade. Não queremos que vocês cometam os mesmos erros que nós cometemos, que muitos cometeram. Por isso, dali nós escrevemos um manual do namoro cristão para ter um guia prático para a tua orientação. Amém? Por isso, ainda insisto que quem não comprou esse manual,